que é a Igreja em Células no modelo dos 12, que nós temos um líder nacional, que é os apóstolos René e Marita Terranol, do Ministério Internacional da Restauração em Manaus. E em cada estado, ele tem seus 12. E em Santa Catarina, em especial, ele tem os coordenadores de cada região no sul, tanto no Paraná, como no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. O líder desses 3 estados é o apóstolo Wagner e Adriana Pacheco, que dá esta supervisão, como também que tem hoje sido esse braço para nós aí, Alfredo Ledibur, de Pelotas, né? Cidade de Pelotas. Eu ainda não conheço muito bem essa questão da geografia no Rio Grande do Sul, né? Mas dos líderes, mas é o que estão mais próximos hoje, conheço melhor do que ainda o Paraná, né? E eu, apóstolo Leandro e Mara, apóstolo Amara, somos os coordenadores da Visão Celular no modelo dos 12, na região norte e litoral de Santa Catarina. Nós hoje compartilhamos essa liderança em Santa Catarina com mais um líder de região que vocês vão conhecer. Mas antes disso, eu gostaria que vocês também recebessem aqui uma palavra de saudação da apóstola Mara. As mulheres que estão aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Graça e paz, amados. Bom dia. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Que tempo precioso de comunhão, de adoração. Podemos estar juntos, né? É uma bênção do Senhor nas nossas vidas esse tempo de comunhão. E o Senhor nos chamou, nos comissionou. E nós dissemos um dia, né? Para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que isso continue no nosso coração, ardendo essa chama. Eis-me aqui, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Amém, queridos, por causa do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Deus te abençoe. E aqui fica a nossa gratidão a cada um de vocês que tem respondido essa agenda que é para estar acontecendo todo mês, salvo em alguns momentos que, porventura, devido à agenda, às vezes nós não fazemos, mas, salvo isso, todo mês, todo terceiro domingo, todo terceiro sábado, me perdoe, de cada mês é para nós estarmos nos encontrando, para estarmos gerando isto, relacionamento. O que mais me apaixonou dentro da Visão Celular no modelo dos 12 foi exatamente isso, que a igreja da Visão Celular no modelo dos 12 trabalha relacionamento. É ou não é? Nós saímos desse altar para cá, né? Porque antes eu só conhecia pastor aqui, é ou não é? E aí a gente passa a conhecer o pastor não só no altar, a gente passa a conhecer o pastor aqui, a gente passa a conhecer o pastor na sua casa, é ou não é? Quando a gente faz lá nossas reuniões de 12, ou faz a reunião com os líderes de célula, que a gente se aproxima mais de perto, que você consegue conhecer um pouco mais como é o apóstolo Leandro como marido, né? Como é o apóstolo Leandro como pai, o apóstolo Leandro como pastor também, porque às vezes só aqui de cima a gente tem dificuldade de conhecer melhor o nosso líder, mas quando o líder desce, né? Desce aqui para estar junto com vocês, ali pertinho de você, e você tem acesso a cada um de nós, e pode ter certeza que o pastor quer isso. Não tem nada melhor do que para o pastor do que caminhar com as suas ovelhas, e é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Então, isso é a Visão Celular. Eu me apaixonei por essa visão, e são 20 anos já caminhando, 20 anos, na verdade acho que um pouco mais, né? Porque foi em 2003 quando eu conheci a Visão Celular no modelo dos 12 em Pato Branco. E lá em Pato Branco, a banda Filhos do Homem, não sei se vocês lembram disso. Então, esse processo todo, depois nós íamos a Blumenau por 4, 5 anos. Eu ia toda semana para Blumenau, estar lá recebendo. Isso da minha cidade até Blumenau eram 2 horas de viagem. Toda semana eu fazia isso, ia e voltava toda semana. Os meus líderes sabem, está aqui um dos nossos casal de 12, que é o Jonathan e a Ana, e
nós íamos para lá toda semana, não faltava uma reunião, não faltava uma. Ali o Ricardo, ali, ó, que sabe disso daquela época já. Então realmente isso é um esforço que nós pagamos o preço. O que eu hoje estou aqui convidando a você fazer, eu também já fiz e fiz muito. E fiz muito, por quê? Porque eu acredito muito que aquilo que eu quero colher lá na igreja onde eu sou pastor, eu preciso dar fruto em algum lugar. Eu preciso responder em algum lugar. Então eu, diante dos meus líderes, respondo a agenda que eles me propõem. Por quê? Porque um dia que eu sei que aonde eu estou sendo liderado, vai me capacitar para liderar. Amém. É assim, não é? Quando eu aceito esse liderado, quando eu aceito ser liderado, quando eu me submeto a uma liderança, eu estou sendo aperfeiçoado para lá na frente eu liderar. Amém? E ninguém, queridos, colhe aquilo que não planta. Ninguém colhe aquilo que não planta. Que você tenha ciência disso. Mas nesta manhã, eu quero convidar um amigo, querido amigo, gaúcho, né? Querido amigo gaúcho, o apóstolo Egber. Vem cá, apóstolo, por favor. Vocês vão conhecer aí, pode aplaudir o Senhor, por favor. Antes de apresentar o apóstolo Egber, se não esqueço, quero aqui agradecer de todo o coração, pastores Amauri, depois posso esquecer, pastora Keila, que está melhor. Ela disse, eu gosto, comi alguma coisa que não me fez bem. Graças a Deus está aqui, apesar de. Muito obrigado por vocês, em nome de vocês, por toda a liderança desta igreja que é admirável. Né? Admirável Church, viu só? Glória a Deus. Deus realmente nos surpreende. Muito obrigado pelo carinho. Esse café da manhã, nossa, cuscuz então, parece que estava na Bahia, ou em Manaus comendo cuscuz, banana frita. Meu Deus, eu falei, só fiquei triste porque no dia do Tucumã. Queijo coalho, não teve que. Aí faltou. Tucumã, queijo coalho, açaí, cupuaçu, tucunaré, tambaqui. Amém, queridos? Hoje, o Senhor colocou no meu coração, quando eu vi a lista da presença lá, né, das pessoas confirmando, e aí viu o apóstolo Egber e a apóstola Marta, que teve suas razões por não estar aqui hoje, mas eu vi lá, falei para a apóstola Marta, falei, já sei quem vai ministrar amanhã, e eu já estava com a palavra pronta, viu? Eu falei assim, o Senhor colocou no meu coração, e eu falei, vou convidar o apóstolo Egber. O apóstolo Egber, ele é o coordenador da visão celular, do modelo dos 12, e é com ele que nós compartilhamos essa liderança em Santa Catarina. Por quê? Nós cuidamos aqui da região norte e litoral de Santa Catarina, e ele do meio oeste e oeste de Santa Catarina. Porque para nós, que somos do norte, para estarmos lá no oeste, ali, Chapecó, lá, aquela região toda ali, para nós, Joaçaba, é muito complicado, é muito longe, as distâncias são muito grandes. Eu já estive para lá e eu faço quase 10 horas de carro. É muito distante. E ele não. Para ele, o quê? 2 horas? 2 horas de carro. Então é muito mais tranquilo. E é isso, como a gente está falando aqui de relacionamento, precisa estar mais perto, né? E é então, com isso, o nosso apóstolo Wagner achou que era melhor, e eu concordo com ele, que essa liderança fosse realmente multiplicada. Nós estamos falando de multiplicação, né? Não é nenhuma divisão de liderança, é multiplicação de liderança. E então o apóstolo Egber está hoje compartilhando essa coordenação em Santa Catarina, e fico muito feliz de ele poder estar aqui, porque a última reunião que foi em São José, ele esteve conosco, e aí quando eu vi que o nome dele estava lá na agenda, ele já tinha me falado, eu tinha esquecido que você disse que estaria aqui conosco. E ele está aqui porque ele está ajudando aí os líderes dele ali, Cassiano e Ariane. Eles estão abrindo um trabalho, já abriram na verdade um trabalho, já estão fazendo cultos, inclusive em Palhoça, glória a Deus. Falando deles, eu quero até registrar aqui a presença, a primeira vez, do Jean e
Sabrina, pastor o Jean e Sabrina, que são de Barra Velha. Olha só, vamos aplaudir para o Senhor pela presença também, querido. Glória a Deus. Eles foram a primeira vez, eles foram agora para Manaus, né? Eles foram para Manaus. O apóstolo Wagner também já me passou o contato deles, então olha, tem um casal que está aqui, nem conhecia a visão e tal, né? E ela já, na verdade, Sabrina já acompanha o MIR já faz alguns anos, e eles foram a Manaus, e eu fiz o convite para eles quando? Ontem! E eles estão aqui, ó, fiz o convite ontem para eles, sabe o que é isso? E eles estão aqui, glória a Deus. Eu falei, quem quer vai vem mesmo, né? Quem quer vem mesmo, não arruma desculpa, né? Quem quer não arruma desculpa. É ou não é? Está aí, glória a Deus pela sua vida, viu? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Amém? E esta manhã, eu tenho certeza que o Senhor tem preparado algo muito especial para as nossas vidas, de direcionamento, de palavra, através da vida deste homem de Deus, que nos conhecemos também há tanto tempo e que temos caminhado nesse propósito de estabelecer o reino de Deus através da visão celular, no modelo dos 12. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, obrigado por estar aqui com este amigo, irmão em Cristo, e que nesta manhã compartilha desta reunião conosco. Estar com ele, Senhor meu Pai, é uma satisfação. Eu quero pedir que o Senhor esteja com ele, com a apóstola Marta, sua casa, sua família, seu ministério, sua cidade. E que nesta manhã o Senhor use ele com a tua boca profética para trazer aquilo que está no teu coração para o nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Shalom, bom dia. Aleluia. Paz. Amém. Que honra, que privilégio estar aqui com vocês hoje. Apóstolo Leandro, apóstola Mara, eu me lembro lá dos idos de 2004, 2005, quando tinha aqueles congressos lá em Curitiba, que reunia todo mundo lá, e eu era pastor em Sananduva, lá no norte do Rio Grande do Sul, né, daquela denominação que fazíamos parte, né? E aí eu ia para lá, e eu lembro do apóstolo Leandro lá na frente com os apóstolos e tal, e desde aquele tempo já observando, admirando, que eu estava engatinhando, né, ali na visão celular no modelo dos 12, e eles já eram naquele tempo referências já da visão lá junto com o apóstolo Renê, e eu estar junto aqui, né, com vocês, para mim é uma alegria muito grande. E também os pastores aqui, né, pastora Amauri, pastora Amauri, eu não pude ir a Manaus esse ano porque estava previsto para nascer meu netinho na semana do congresso. Acabou vindo 3 meses antes, agora essa semana vai fazer 4 meses que está na CTI, né, o Natal lá em Passo Fundo, devido a ter nascido antes, graças a Deus vencendo. Já fez cirurgia cardíaca, se alguém já teve esses casos assim de nascimento de 6 meses na família aí, já sabe a função que é isso, né? A gente via dos outros, orava pelos outros, mas às vezes chega a hora da gente enfrentar isso também, né? Mas graças a Deus estamos vencendo. Mas aí, com isso não podia Manaus, mas agora aqui com esse cuscuz, essa banana frita, eu achei que ia ter até um x-caboquinha, né? Olha, você tem que ir a Manaus, você vai a Manaus, você vai num café regional e come essas coisas lá, porque vale a pena. E aí, dizer assim que Deus está nessa igreja, pastor Amauri, eu vou dizer para ti, pastor, sabe que a gente não teve ainda muito tempo assim, a gente se encontra nos congressos, mas a gente não teve assim tempo de sentar e conversar com o tempo, mas quero dizer para ti que tu é um homem que a gente sente a presença, a unção de avivamento do Senhor quando está perto de ti, né, e sente nessa igreja essa unção, né, já fiquei assim imaginando, assim, eu quero ser ministrando lá para nós, lá na nossa igreja, para o povo, lá trazendo essa unção, esse avivamento, essa unção profética que está sobre a tua vida lá também. Mas deixa eu falar da palavra aqui, até para aproveitar o tempo, né? Dizer para vocês que a gente está lá naquela região, é uma região com longa extensão de terra, mas ainda com poucos, até pela distância, né, que estava, eu creio que vai, mas com poucos pastores e apóstolos ainda fazendo parte da região, e eu vim aqui pegar essa unção, assim, porque eu também quero fazer umas reuniões lá, assim, cheias de pastores, apóstolos, como aqui também, né, nós somos em número menor, mas Deus está trazendo o crescimento lá.
não sei porque está tudo isso aqui. Ah, sim. Então, queridos, eu quero meditar com você. Só vou ler um versículo aqui que está em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Um versículo só, Lucas 6, 12. Sou eu aqui? Não tem nada a ver comigo. Também cumprimentar o Edilson, né, que lá, nos conhecíamos lá de Erechim, né, fazíamos tempo que não nos encontrávamos aí, que bênção, que beleza. 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu ao monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Bom, esse versículo fala dos 12 de Jesus, né? Nós somos visão celular no modelo dos 12. Eu preciso de graça agora, né? Minha equipe de 12 tem 2 casais agora em Palhoça, da minha equipe de 12, tem 3 em Sinop. Infelizmente, nosso líder de intercessão foi brutalmente assassinado lá, uma luta muito grande. Eu tinha, antes de saber que todo esse pessoal ia embora de lá, comecei 3 novas igrejas lá, então 5 deles estão em igrejas novas, então eu tenho que refazer minha equipe de 12 da igreja local. Mas a visão é assim mesmo, ela vai levantando e as pessoas vão indo, então às vezes a gente tem aquela coisa assim, a minha equipe de 12 será definitiva. Levantei minha equipe, agora é definitiva. Até pode ser a nível do relacionamento, a nível do discipulado. Mas na igreja local, às vezes é dinâmico, né? É dinâmico. Então, assim, quero começar com uma palavra para vocês dizendo assim: ah, meu Deus, eu não aguento mais levantar a equipe de 12. Quando a equipe de 12 está formada, um vai embora, o outro acontece não sei o quê, o outro... Que nunca acontece com vocês de matarem ninguém, porque foi o dia mais terrível do meu ministério. Mas acontecem coisas, mas não é isso que diz para você se você está indo bem na escolha dos seus 12. Entende? A questão é que você é a fonte geradora, claro, não são de Deus, não são de Jesus, mas você é uma fonte geradora de 12. Líderes apostólicos junto com você, 12. Então, se você largar você no deserto, lá você vai levantar os beduínos lá e vão ser seus 12. Se o 12 vai embora, continua sendo 12 aqui, né? Mas nasce um outro 12 ali. Então, não pare com essa coisa assim, meu Deus, não dá certo os 12, já levantei 12, tocou 12. É isso aí mesmo, a sua vida agora é levantar 12. O apóstolo René lá, ele levanta tanto 12 que lá tem mais do que uma equipe de 12 da igreja local. De tanta equipe, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Então, assim, é a nossa vida isso, porque nós vivemos o discipulado. E nós vamos e fazemos discípulos. Amém? Mas eu quero falar do apostólico. Diga, eu sou um líder apostólico. Esta visão é apostólica. Diga, minha igreja é apostólica. Diga, o meu apóstolo, os meus apóstolos são apostólicos. Tem apóstolo que não é apostólico, o apóstolo René tem falado isso, né? Tem pastor que é apostólico, tem pastor que não é apostólico. Tem apóstolo que é apostólico, tem apóstolo que não é apostólico. Tem o título de apóstolo, mas não age no apostólico. No caso, tem os que não têm o título de apostólico, mas se movem no apostólico. Agora, a igreja precisa ser apostólica. Diga, a igreja precisa ser apostólica. Porque senão, ela não cumpre a sua missão. Tá, mas o que é isso? Que história é essa, sobre o que é a igreja apostólica? Porque primeiro a gente tem que entender o que é igreja. A primeira coisa, tem que entender o que é igreja. O que é igreja? Igreja vem da palavra eclésia ou eclesia. Eu não sou muito bom
nesses detalhes aí dos termos, né? Mas vem de eclésia, eclesia, né? Aí um belo dia, Jesus, ele está formando um grupo lá com o modo dele, e ele olha assim e diz assim, vou dar um nome para isso aqui, dá um nome. Eu vou dar o nome de sinagoga. Não, sinagoga tem outras aí, eu não vou dar sinagoga. Eu vou dar o nome de escola profética. Não, isso era o Isaías lá, que tinha, não vou dar o nome. Ele ficou escolhendo o nome, vou dar um nome. Acho que eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome de, sei lá, Eclésia. Não sei, o nome, Eclésia. Inventei um nome agora, e agora é Eclésia. Será que foi assim? Será que foi assim? O que é eclésia? Tem a parte do termo, né? A gente já estudou lá na teologia que eclésia é os chamados para fora. A gente fala, os que se reuniam na porta da cidade e tal. Mas a gente tem que entender de onde saiu o termo eclésia para a gente entender por que a eclésia precisa ser apostólica. A eclésia era um grupo de pessoas que se reunia naquela época fora da cidade, porque o portão da cidade era a praça da cidade, era o centro comercial e das decisões da cidade, tá? Por isso fora da cidade. Mas era um grupo de pessoas cuja responsabilidade, até deixa eu ler direito aqui para eu ler conforme está no script, né? Não inventar nada aqui. Depois eu botei aqui. Eu acho que eu deixei. Eu estava no meu tablet, eu deixei no tablet. Achei. Eclésia. Na Grécia Antiga, era uma assembleia de cidadãos chamados para deliberar sobre assuntos de interesse público, tomar decisões políticas e legislar. A eclésia influenciava todas as áreas da vida da cidade-estado, incluindo política, economia, cultura e justiça. Quando a gente ouve assim, levantarei a minha igreja, nós imaginamos, com a nossa mente greco-romana, como a apóstolo sempre diz, temos que voltar de Roma para Jerusalém. Nós imaginamos com a nossa mente greco-romana um monte de pessoas reunidas num templo religioso, um local religioso, desconectadas do que está acontecendo lá fora e tendo experiência com Deus. Ter experiência, não estou fazendo nada disso, tá? Tudo isso é parte da igreja, mas a gente limita a igreja a isso. Agora, quando Jesus fala, edificarei a minha eclésia, ou eclesia, como você preferir, não é isso que os ouvintes, os apóstolos, os demais ouvintes que aí estão, os discípulos, imaginam. Ele está lá em Cesareia de Filipos. Alguém já foi lá? Foi lá para Cesareia de Filipos, aquelas portinhas lá da idolatria lá, e ele fala, edificarei a minha igreja. E aí, naquele local de idolatria lá, e as portas do inferno, ele está falando do governo romano ali, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem ouve, entende assim, vou ler para você assim, vou ler como era o termo igreja naquela época. Edificarei a minha igreja, e ela será uma assembleia de cidadãos chamados para deliberar sobre interesses de assunto público, tomar decisões políticas e legislar, influenciar todas as áreas de vida da cidade, incluindo política, economia, cultura e justiça, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque esse era o significado de igreja naquela época. Vocês entendem por que os discípulos assim, pai, como é que você vai vir? Como é que vai ser o reino? Quando que nós vamos tomar o poder desse negócio? E é por isso que isso era tão preocupante para os sacerdotes que tinham o conluio lá com os saduceus, né? Os sacerdotes saduceus que tinham um conluio com o Estado, com o Império Romano, e era preocupante para Herodes, porque, afinal de contas, ele era o governador ali da Judéia, né? Governador da Galileia, enfim, né? Ele era o rei ali, então era debaixo do Império Romano, em obediência ao Império Romano. Então,
Surge um pessoal aqui e diz que agora eles vão formar um grupo que vai governar a cidade. Bem diferente do que a gente pensa hoje, né? A igreja ficou assim, só pensando para dentro. Por que isso aconteceu? Gerações ali do 3º, 4º século de líderes da igreja, Agostinho e outros, eram homens que vieram do platonismo, vieram da filosofia grega para a igreja. E leram Paulo, principalmente, aos olhos de Platão, porque eles vinham de Platão. E para Platão, a matéria era má. Só o espiritual, as ideias, eram boas. Então, quando Platão olhava para a matéria, ele olhava para aquela... O que é isso aí? Um coqueirinho aí? O que é um palmeira? Sei lá como é que chama. E ele dizia, isso é mal, porque isso é matéria. E a igreja absorveu isso, mas isso não é Bíblia. Isso é o dualismo grego, platônico, né? Então, para a igreja, tudo isso é do mundo, isso é mal, isso é do mundo, isso é mal, a gente não se mete. Né? A gente até ora por eles aqui, mas a gente não se envolve, porque isso é coisa do mundo. E a igreja entrou nessa, mas quando Jesus falou, o que eles ouviram era alguém que vai influenciar. E aí, não estando contente, Jesus diz assim, bom, agora é preciso definir essa eclésia que vai influenciar todas as áreas. Vai influenciar a religião, claro, mas a cultura, a economia, a política. Eu preciso dar um nome para os que eu estou levantando aqui para liderar isso. Eu tenho meus 12 aqui, eu preciso dar um nome para eles. Vou inventar um nome. Rabino. Não, mas Rabino já está manjado aí, né? É sacerdote. Não, sacerdote, vou dizer que eu estou concorrendo com o sacerdote lá do templo. Que nome que eu vou dar, mestre? Que nome que eu vou dar para esse negócio? Eu vou dar um nome, vou inventar um nome, apóstolo. Eu acho que apóstolo vai ficar um nome bonito. E ele gostou de apóstolo e botou apóstolo. Aí todo mundo olhou e disse, legal, que eu tinha ouvido isso. Será que foi assim? Da mesma forma que eclésia não foi assim. Da mesma forma que eclésia não foi assim. Quando Jesus diz, eu vou edificar minha eclésia, minha igreja, as pessoas não ouviram o que nós ouvimos hoje, porque elas não imaginam a igreja como um local religioso, elas imaginam a igreja como um grupo de influência nas decisões de toda a comunidade. Quando ele fala apóstolo, o que significa apóstolo? Enviado, você aprendeu, né, na teologia. Enviado com uma missão, é um enviado. É um missionário, é uma missão. Sim, essa é a tradução da palavra, como a eclésia é a tradução chamados para fora. Mas a gente tem que entender como essa palavra é usada na cultura naquele momento e o que significa para aquelas pessoas. O que era um apóstolo, que significava ser naquele momento um apóstolo. O que eles ouviram quando foi chamado apóstolo, que era apóstolo, responsáveis por estabelecer novas colônias, levando soldados, trabalhadores e materiais para construir infraestruturas e implementar cultura e governo. Você já tinha ouvido a definição de apóstolo? Como é que tu tirou tudo isso? Eu tirei, porque o meu apóstolo, o apóstolo Enéas, que ainda é meu pastor, junto com o apóstolo Wagner, né? E hoje eu não faço parte da região lá, mas quando ele indicou para o apóstolo Wagner, para o conselho apostólico lá do Rio Grande do Sul, para que eu fosse ungido apóstolo, minha esposa Marta, em 2017, e aí foi aprovado, ele disse, Egber, tem 6 meses de agora até a função apostólica. Então, você vai fazer o seguinte, cada 15 dias nós vamos conversar no nosso discipulado online, e cada 15 dias você vai trazer para mim uma coisa nova que você aprendeu sobre o que é ser apóstolo. Então, eu achei que assim, vou pesquisar na internet, isso aqui era uma confusão, porque aí, hoje tem material, hoje você acha. Mas na época não tinha praticamente nada em português sobre o que era ser um apóstolo.
eu tinha que achar em inglês, e hoje tudo é mais... Como a tecnologia está crescendo tão rápido que a gente parece que sempre teve, que sempre era clicar um botão e vinha a tradução, que sempre era assim. Mas não, isso são coisas recentes. E aí eu achava, aí comecei a achar em inglês, traduz aqui, olha aqui, aí eu comecei a entender, né, um pouquinho do que era ser um apóstolo. E aí eu comecei a descobrir que apóstolo era um termo diplomático, militar, que era um representante de um governo que ia conquistar um novo território, implantar a cultura e o interesse do seu reino no novo território. Então, eu fico imaginando os apóstolos, cadê a minha igreja? Então, agora nós vamos ter um conselho aqui que vai definir tudo que vai acontecer na sociedade. Nós somos esse conselho. E aí ele diz assim, agora vocês são apóstolos. Opa, nós vamos entrar em novos territórios para implantar o reino dele, que ele está nos enviando como apóstolos, que o apóstolo sempre é apóstolo de alguém. E aí nós vamos entrar nos novos territórios que ele vai nos enviar, e lá nos novos territórios nós vamos implantar o reino dele lá. Nós vamos trazer para a cultura, para a política, para os negócios, para tudo ali, nós vamos trazer o reino dele. Então, o que é uma igreja apostólica? Por que você é um líder apostólico? Por que você é um pastor apostólico? Por que você é um apóstolo apostólico? Por quê? Porque você é alguém enviado, porque somos eclésia, e a eclésia precisa ser apostólica, que a entrar nos territórios e a trazer o reino de Deus ali naquele lugar. É entrar lá, né, pastor? Eu não sei onde você foi buscar o... Como é que é o nome dele mesmo? Você falou aqui, Flávio. Eu não sei onde você foi buscar o Flávio, mas você foi apostolicamente lá e disse, vou buscar o Flávio lá nesse território, trazer o reino de Deus. Ontem eu ouvi um testemunho, estou participando de um seminário de missões ali em Itapema, e eu ouvi um testemunho de uma mulher que foi para lá, ela foi missionária na África, Moçambique, mas ela na cidade dela, em São Vicente, São Paulo, quando ela entendeu o chamado, ela começou a ir no lugar de prostituição e evangelizar a prostituta. E aí ela estava lá mostrando as mulheres, hoje, livres daquela vida, casadas, mulheres que não têm, assim, nem dão testemunho em local público porque não querem mais expor o que fizeram. E ela, então, de forma discreta, sem falar nome, sem apontar pessoas, deu os testemunhos delas ali. Quer dizer, ela fez uma ação apostólica. Ela entrou naquele lugar e trouxe o reino de Deus para aquele lugar. Então, você quer entender o que é apostólico? O que é ser apostólico? Por que nós somos apostólicos? O apóstolo, vou dar um exemplo aqui do Brasil, né? Vou dar um exemplo do Brasil. Pedro Álvares Cabral. Nós poderíamos dizer assim, Pedro Álvares Cabral era um apóstolo de Portugal. Ele era um apóstolo do rei de Portugal. Ele foi enviado para conquistar, eu sei que já sabiam que o Brasil já tinha portugueses aqui, já tinha outros apóstolos de Portugal aqui, né? Eles precisavam mexer na linha de Tordesilhas para que não ficasse essas terras para a Espanha, então foi muito tempo negociando isso. Então quando eles descobriram o Brasil, já tinha inclusive mapa do Brasil, né, de Portugal, né? Já tinha mapa de toda a orla. Né, quando a gente vai em Porto Seguro, vai no Congresso de Porto Seguro, aproveita, vai lá no local lá que fala do museu lá que tem do descobrimento, você vai ver detalhes lá interessantes sobre isso. E aí, mas enfim, que Pedro Álvares Cabral vem para implantar, para colonizar, para implantar o reino de Portugal no Brasil. Não só ele, aqueles que vieram com ele, porque ele veio, descobriu o Brasil, deixa o pessoal aqui e vai para as Índias, né? Que era o objetivo dele. Então continuou a missão apostólica dele em outras terras. Mas aqui no Brasil ficaram líderes apostólicos de Portugal para implantar. O que eles tinham que fazer aqui? Eles tinham que fazer aqui virar Portugal.
Porque, ao contrário do que se fala, que a gente vai ver na história do Brasil, eles não vieram aqui para roubar nosso ouro. Aliás, só foi achado ouro em final de 1690, 1700, 200 anos depois. Eles acharam ouro. E, na verdade, eles cobravam 20% do ouro. 20% do ouro era de Portugal, 80% do ouro era dos portugueses brasileiros. Bons tempos que era só 20%, né? Quanto é que você paga de imposto hoje? Eu vou voltar para Portugal, pagar o quinto de novo, que era bem mais barato. A exploração de Portugal era bem mais barata do que a exploração que a gente paga hoje, né? Agora esse novo, estão querendo botar imposto aí até no respirar agora, né? Os memes, né? Os memes são engraçados, né? Mas são verdadeiros, né? Taxa, imposto, essas coisas aí, né? Então, voltando ao assunto aqui, que é para eu aproveitar o tempo de falar, espero que esteja sendo edificante esse assunto para vocês. Pedro Álvares Cabral vem, os portugueses vêm, eles implantam aqui a cultura. Eles implantam aqui é o Portugal das Américas. Tem as relações boas e as relações ruins com os índios, a gente aprende no colégio tudo ruim, né? Matar os índios, quero que matar os índios. Se eu fosse índio, tivesse um monte de árvore de pau, aqui não é de árvore, que não me resolve. E vem alguém e diz assim, te dou galinha, te dou cachorro, te vai ter ovos, que inclusive depois eles vendiam os ovos para os portugueses, te dou espelho, te dou isso, isso, aquilo, te dou proteção. Sabe aqueles índios lá, aqueles, não lembro dos nomes, acho que eram os tupinambás que atacavam e almoçavam os tupiniquins, né? Cozinhavam, eram canibais. Eu protejo você dos canibais, da arma para vocês. Se você fosse índio naquela época, você ia dizer assim, por essas árvores aí, mas na hora. Você está entendendo que às vezes a gente vê a história por outro lado, né? Então tinha as relações, mas eles foram construindo aqui. Eles fizeram tão bem, esses portugueses foram tão bons apóstolos e tão bons apostólicos. O assunto não é a Bíblia, não, o assunto é a Bíblia ainda, estou falando do apostólico. Esses portugueses, eles foram tão bons apostólicos, tão bons, que o rei veio morar aqui. Em 1808, eles levaram 300 anos para trazer o rei morar aqui. 1808, Napoleão vai invadir Portugal. Napoleão, olha gente, a gente fala mal do Hitler, mas o Napoleão foi tão ruim quanto o Hitler. Resultado da Revolução Francesa, nós ainda pagamos o preço disso. Grande parte desses problemas todos que a gente tem, políticos e tudo mais, vem da Revolução Francesa e vem de Napoleão. Mas Napoleão estava matando todos os reis, prendeu o Papa, estava tocando terror na Europa, e aí ele invade Portugal. Ele vai para matar o rei de Portugal. E a guerra só acaba quando mata o rei. Ele invade Portugal, ele faz um acerto com a Inglaterra, para que o exército da Inglaterra defenda Portugal contra Napoleão, e ele pega toda a corte portuguesa e coloca em navios e se muda. Primeiro para Salvador e depois aporta no Rio de Janeiro. E aí Napoleão vai dizer, só dois eu respeito. O russo no inverno e o português, que me deixou a ver navios. Da onde sai o ditado, ficou a ver navios, porque ele só viu os navios. Gente, em 308 anos, esses apóstolos e apostólicos portugueses fizeram o trabalho deles tão bem feito que o rei veio morar aqui.
o rei transferiu a sede do reino para aqui. Rio de Janeiro se tornou capital da Europa, capital do Brasil, e ainda vinha Brasil na frente, Brasil, Portugal e Algarves. Porque apóstolos fizeram o seu trabalho, e apostólicos fizeram o seu trabalho bem feito. Aí eu fico até incomodado, porque nós estamos lidando há mais de 2000 anos e ainda não trouxemos o rei. Nós estamos lidando há mais de 2000 anos e o rei ainda não viu condições de trazer a sede do reino. Está entendendo o que eu estou falando? Então, diga assim, diga, eu sou um líder apostólico. Diga, eu sou um pastor apostólico. Sou um apóstolo apostólico. Porque a minha igreja é uma igreja apostólica. Essa visão é uma visão apostólica. E aí nós vamos preparar tudo a ponto de que o rei diga, vou transferir a sede do reino para lá. Desce, Nova Jerusalém. Desce, porque agora a tua sede vai ser lá. Glória. Aleluia. Amém? Você está entendendo isso? Essa é a nossa missão. Às vezes não é fácil, às vezes é dolorido, mas não tem promessa nenhuma de que ia ser fácil. Às vezes a gente, né? E aí eu quero dizer para você, querido, você quer ir morar no céu? Eu também quero, tá? Tudo que eu vou falar aqui não é contra isso, tá? Eu quero morar a eternidade com Jesus. Seja o céu mais aqui, mais lá, mas eu quero estar a eternidade com ele, tá? Não entenda mal de que eu esteja indo contra isso, tá? Mas a tarefa dos portugueses apostólicos que estavam aqui não era ganhar um dinheirinho aqui e voltar para Portugal, como aquelas pessoas que vão para os Estados Unidos, ganhar um dinheirinho para depois voltar para cá, que vão para a Europa, ganhar um dinheirinho e depois voltar para cá, trazer um dinheirinho para a família aqui. Não era essa a tarefa deles. A tarefa deles era implantar o reino de Portugal no Brasil. Eles não tinham que voltar para lá, eles tinham que fazer aqui virar Portugal. E eu quero dizer para você que a tua tarefa como líder apostólico não é dizer assim, meu Deus, que esse mundo acabe logo porque eu não aguento mais. Eu quero morrer de uma vez porque eu quero ir para o céu logo encontrar com Jesus. A tua tarefa hoje não é ir para o céu e nem formar pessoas para irem para o céu. A tua tarefa hoje como líder apostólico é trazer o reino e o rei para cá. Fazer esse lugar ficar tão cheio da glória de Deus, a ponto de dizer, é uma extensão do céu, é uma coluna do céu. Essa é a nossa tarefa como visão celular no Rio Grande do Sul 12. É por isso que nós discipulamos, é por isso que nós multiplicamos as células, é por isso que nós discipulamos para formar pastores, para formar apóstolos, sim, mas nós discipulamos para formar prefeitos, para formar governadores, presidentes, vereadores. Discípulo lá agora é candidato a prefeito, palma a palma, é ele ou o outro lá, e a gente precisa ganhar essa eleição. E aí já levantamos outro para ser vereador. E estamos lá trabalhando. E a gente não fala de política lá, né? Que a gente sabe em época de eleição. A gente fala de política toda semana lá na igreja. Ah, mas isso não é assunto para a igreja. Quem disse isso foi a Revolução Francesa. Quem disse que isso não é assunto da igreja foi a Revolução Francesa, e a igreja aceitou por causa da sua mente platônica. É do mundo. A gente está ali trabalhando para levantar pastores, para levantar apóstolos, mas para levantar empresários. A gente está ali trabalhando para levantar pastor, para levantar apóstolo, mas a gente está trabalhando para levantar jogador de futebol, a gente levantar. Teve uma discípula minha que ela é coordenadora do time que o meu filho joga lá, das crianças lá. Né? E aí, cara, ele tem 12 anos, joga futsal e futebol de campo e tal, diz que vai ser jogador de futebol, né? Ainda bem que nessa área ele não puxou pro pai, porque eu misericórdia. Aí, ele tá lá no time, aí a coordenadora do time é uma discípula, sabe aquela discípula meia boca, assim? Toma a cervejinha dela, às vezes está na igreja, né? Aquela discípula meia boca, ela me mandou mensagem, apóstolo,
eu não aguento mais, eu acho que a gente vai coordenar, vou entregar a coordenadoria do time, porque esses pais, e tem os pais que são, meu Deus, quem incomoda os coordenadores nessas escolinhas é os pais, né? As crianças é uma beleza, os pais incomodam, querem fazer a escalação, o treinador se joga assim, aí o pai vai lá e diz, não fica aqui não, fica lá, e aquela confusão toda, e brigam, e aí faz o filho passar vergonha, viu? E aí, ela disse, vou sair de tudo isso, não aguento mais. O pastor Egber, não apostólico, em outros tempos, diria assim, claro, domingo, em vez de você estar na igreja, no culto, como é que você quer que teu marido é o treinador do time, como é que você quer que ele venha para a igreja se você vai lá com ele no jogo, em vez de vir aqui no culto? Domingo é dia de culto, mas você está sempre enfiada nesse futebol aí, larga isso aí, vem servir a Deus. O pastor Egber, antes de entender que é apostólico, falaria assim. Mas o pastor Egber, entendendo o apostólico, disse assim, olha, que acontece o seguinte, você não está buscando a Deus como você precisa para enfrentar isso. Você tem que saber que o futebol para você... Ih, já se foi meu tempo. Eu botei aqui, porque senão eu falo demais. Mas já vou terminar. Não, botei um pouquinho, eu botei naquele mínimo, né? Você falou de tanto a tanto, eu botei no mínimo para me avisar. Aí eu falei para ela, você precisa entender que você precisa se fortalecer, porque você tem uma missão apostólica na área do esporte. Você precisa ser a líder apostólica aí, que é muito mais do que resolver pendengazinha com os pais, você não está buscando o suficiente para ser, então começa a buscar a Deus. Aí ela já foi lá no grupo, já postou versículo bíblico, já deu uma palavra, já começou a fazer oração antes do jogo e tal, já, né? Você está entendendo? Do apostólico? Está entendendo o apostólico? Como eu disse, eu quero viver a eternidade com Jesus. Mas nós fomos atingidos por uma mentalidade de quando eu canto, tem os que cantam seus males espantam. Eu canto, eu espanto mal, bom, tudo, quanto é bom e mal tudo. Né? Mas eu tinha uma canção que a gente cantava lá na igreja, né? Você vai lembrar dessa canção, que dizia assim, olha só a mentalidade, esse mundo não me serve mais, nele eu não tenho alegria e também não tenho paz. Subindo vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. E a gente entrava nessa mentalidade, esse mundo não serve. Vocês acham que essa praia aqui, Deus olhou e disse, isso aqui não serve. Deus olhou e disse o quê quando ele terminou de fazer? Isso aqui tudo é muito bom, e é muito bom mesmo. Você sabe que todo gaúcho, está aqui, você sabe, todo gaúcho sabe que não existe melhor, você não sabe que você é lá do norte, mas todo gaúcho sabe que não existe lugar melhor na face do universo do que o Rio Grande do Sul. Mas quer morar no litoral catarinense. É uma coisa incrível. Não tem lugar melhor que a minha terra, mas quer morar no litoral catarinense. É incrível, né? Mas se não tem um lugar melhor no Rio Grande do Sul, por que está indo todo mundo embora para Santa Catarina, meu Deus do céu? Né? Não entendo. Né? É meio, né? Um discurso meio errado. Mas vocês acham que esse litoral aqui, Deus está preocupado em destruir ele? Deus está preocupado em botar fogo nesse lugar, vai destruir ele. Você acha que as cascatas que tem, que tu não me levou a conhecer ainda, né? Tá me devendo essa, que tem ali em Palhoça, Deus quer destruir elas? Não. Vocês acham que Deus quer tocar fogo na Amazônia e destruir? Isso era o Bolsonaro que tocava fogo na Amazônia. Deus não quer. Nas girafas da Amazônia, né? Eu cheguei lá no aeroporto lá e comecei a filmar os girafas lá, né? O restaurante lá, os girafas lá. Disse, olha aqui, ó, tem girafas na Amazônia, sim. Ficaram rindo da menina porque disse que estavam matando as girafas da Amazônia. Tem girafas. Mas, queridos, Deus não está preocupado em te levar para o céu, como você acha. Isso ele vai te levar, vai chegar o tempo. Mas Deus não está preocupado que você entre dentro da igreja para
guardar as pessoas desse mundo e prepará-las aqui trancadas dentro da igreja para irem para o céu. Elas vão. Deus chamou você como um líder apostólico, com unção apostólica, com credenciais apostólicas. Mesmo que você não tenha, mas ninguém me deu o título de unção apostólica, você está numa visão de uma unção apostólica. Então você tem essas credenciais apostólicas que você entra, que nem Neemias. Neemias saiu para restaurar os muros de Jerusalém com credenciais apostólicas dadas por Ciro, rei da Pérsia, e ele ia dando carteiraço. Não, me dá a madeira aí que eu tenho credencial apostólica aí. Me dá, porque vocês não vão construir, porque nós vamos atacar. Se vocês atacarem, vocês estão atacando o imperador, o rei da Pérsia, porque eu tenho credenciais apostólicas do rei da Pérsia para fazer isso. E aí falava, ameaçavam, mas nunca fizeram nada. E ele cumpriu a obra, porque as credenciais apostólicas dele falavam mais alto. Não era por Neemias. Ele era o copeiro do rei, ele não era nada. Mas as credenciais apostólicas que ele tinha, que ele era carteiraço, assim, né? O selo do rei. Eu quero dizer para você que eu e você somos muito pouco. Somos um grãozinho de areia na praia. O rei que nos credenciou apostolicamente, que nos ungiu, nos dá poder para mudarmos as atmosferas e para implantarmos a cultura do reino de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir aí? Vamos orar então? Eu quero que você fique de pé, querido. E eu quero que você seja sensível ao Espírito Santo para entender qual é a chamada apostólica específica para você. Qual é a chamada apostólica que Deus tem te dado? Qual é? Você, mas eu só sou pastor da minha igreja. Ok, mas a sua igreja é apostólica. Como se ser só pastor da igreja não fosse uma frase absurda. Né? Já é uma frase absurda isso. Né? Ser pastor de uma igreja é algo tremendamente apostólico, é uma embaixada do reino de Deus na terra. Ontem caiu um drone explosivo lá em Tel Aviv. Né? Caiu do lado da embaixada americana em Tel Aviv. Caiu do lado, no prédio. Caiu do lado. Vocês imaginem o que teria acontecido. Bom, com Biden não sei, né? Mas o que teria acontecido se os terroristas atingem a embaixada dos Estados Unidos, que esse era o objetivo, a embaixada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam uma obrigação de reagir com uma força extraordinária. Você, a sua igreja, é a embaixada do reino de Deus na terra. E é uma embaixada de um reino muito mais poderoso do que os Estados Unidos, que não se compara. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos. Senhor, nós sabemos que por nós mesmos não somos nada, nós somos tão poucos, apenas pó. Mas o Senhor disse que nós somos templos do Teu Espírito Santo. O Senhor colocou em nós o Seu Espírito. O Senhor disse que nós somos Seus filhos. O Senhor disse que o Senhor habita em nós pelo Seu Espírito, ou seja, o próprio Deus está em nós, está aqui. O Senhor disse, onde nós estivermos, ali estarei no meio de vocês. E o Senhor disse, vão, façam discípulos, vão e discipulem as nações. O Senhor nos comissionou nessa missão apostólica. Agora, Senhor, em nome de Jesus, traz essa clareza, traz esse entendimento. Meu Deus, às vezes a gente está angustiado com coisas e não se dá conta que essa guerra espiritual é grande, que essa batalha é grande, que esse desânimo que às vezes quer chegar lá e bater na nossa porta, é porque nós estamos aqui e nós estamos nesse mundo, não somos desse mundo, e nós estamos aqui
Pai, em cada cidade, em cada lugar, em cada célula, em cada igreja, e que o Senhor levante, ó Pai amado, sobre a nossa liderança, as autoridades da cidade. Ó Deus, que as autoridades, o prefeito, os vereadores, os deputados, ó Deus, os grandes empresários, os juízes, ó Deus amado, as autoridades militares, ó Deus, os artistas da cidade, os jornalistas da cidade, os meios de comunicação da cidade, ó meu Deus, coloca-os todos, ó Pai, sob a nossa liderança, ó Deus, debaixo da unção do Teu Espírito, Pai, que nós possamos ser encontrados fiéis nessa liderança, de tal forma, Pai, que o Teu reino entre nas nossas cidades, em nome de Jesus. Aleluia. Oramos a Ti, Senhor, Rei de Santa Catarina, Rei de Itajaí, Rei de cada cidade. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti, ó Rei Dá um abraço profético em quem está perto de você e fala: você é um líder apostólico, um conquistador de territórios. Fala para ele, fala para ela e abençoa, fala, seja profético esse abraço, seja um abraço profético, seja um abraço também.